Olá, gente, tudo bem? Chegou terça-feira, o dia que eu amo, que é o dia que eu passo para vocês um pouco do nosso conhecimento aqui da Clínica Aline Neves. Então, chegou o dia do nosso episódio Papo de Realeza. E o assunto de hoje é um assunto que vocês me pediram bastante, apesar de ser muito conhecido, mas ele é pouco falado na parte de mecanismo de ação. Né? Qual marca é boa, qual aparelho vocês usam, como que funciona o tratamento completo, é um tratamento longo, não é longo. Então hoje nós vamos falar da depilação a laser, tá? Para quem não conhece, a depilação a laser é um método efetivo contra os pelos, né, da face, do corpo, da perna, do braço, né? Então a gente consegue aí eliminar esses pelos através de um tratamento, sim, longo e prolongado, com um número de sessões exatos aí, que vai depender do corpo humano, e eu já vou falar isso para vocês um pouquinho também. Mas afinal, o que é a depilação a laser, né? Para você que sofre com foliculite, que são aqueles pelos encravados, inflamações, oleosidade na pele, para você que é atleta, não quer ter pelos no corpo, que a gente sabe que atrapalha na questão da água ali, do exercício físico, para você que não quer ter pelos na parte íntima, por exemplo, axila, virilha, perianal, né? Então são regiões que incomodam bastante, quando a gente tem bastante pelo nessa região. Problemas hormonais também, a gente sabe que faz proliferar mais pelos do que o normal, consequentemente o abafamento da região, que pode causar um odor ruim. Enfim, para você que quer eliminar esses pelos, nós temos um método chamado depilação a laser, que é um equipamento. Aqui no nosso consultório a gente usa o Soprano Ice, que na minha opinião é o melhor método que tem, não somente por ser permitido em peles negras, mas também por ser um método menos dolorido, tá? Então se você estava passeando no shopping, em algum lugar, fez uma depilação e achou muito dolorido, eu quero explicar para vocês que existem vários tipos de método de aplicação e vários tipos de equipamento. E aqui a gente sempre vai alugar o aparelho mais novo que tem. Então a gente aluga, passa um dia com a máquina aqui. Na verdade, como a demanda é muito grande, nós temos 2 dias de depilação a laser aqui no Castelo, ali em Neves. E aí você vem e faz a depilação do seu corpo aqui, do seu rosto. E sempre a gente vai alugar o aparelho mais moderno, consequentemente o que menos dói. Tá? Então, se você fez em algum lugar e sentiu dor, nos dê essa oportunidade de fazer novamente aqui com a gente, que eu tenho certeza que você vai ficar muito satisfeita, tá? E não vai sentir essa dor toda aí que você sentiu, não, tá bom? Em relação aos resultados, nós precisamos entender primeiro o mecanismo de ação do pelo, a fisiologia do pelo, né? Então, nós temos aqui uma pele, são umas camadinhas. Vocês podem observar que a gente tem aqui o pelinho, né? Ele tem o folículo, que é a raiz do pelo, tá, gente? Então, o laser ele vai funcionar matando essa raiz do pelo. E como que ele mata a raiz do pelo, né? O que ele busca? Nós temos uma coisa na nossa pele aqui chamada melanina. Tenho certeza que você já ouviu falar, que é responsável por produzir aí a cor do nosso pelo. Então, o pelo branco, por exemplo, ele não tem melanina. Consequentemente, ele não é efetivo para laser de depilação. Infelizmente, não dá para fazer, tá bom? Ele não vai alcançar ali e não vai ter um resultado efetivo, tá bom? Agora, se o seu pelo é pretinho, normal ali, né, ainda dá tempo de você fazer depilação a laser. Ele vai através dessa melanina, desse pigmento, tá? Fazer com que mate a raiz do pelo. Doutora, isso sai com uma sessão? Não, obviamente que não. Nós somos seres vivos, nos alimentamos, nos reproduzimos e o pelo também é muito inteligente e ele faz ali um crescimento mensal, a cada 45 dias, tá? Então, se a gente quer uma depilação a laser efetiva, eu preciso fazer uma sessão a cada mês, tá? Ai, doutora, mas quantas sessões? Porque eu fiz em outro lugar e voltou tudo. Gente, observe uma coisa muito importante, que pouca gente fala também. Se você tem a indicação de fazer depilação a laser, ele tem que ser feito mensalmente, certo? Aqui na nossa clínica, pela questão da média da população, eu trabalho com depilação a laser tem 10 anos e eu observo que na prática clínica o mínimo de sessões são 10. Então, 10 sessões para buço, 10 sessões para face, 10 sessões para axila, 10 sessões para virilha, 10 sessões, né, para perna, braço, enfim, tórax, linha umbilical. Aonde você tiver o pelo, são 10 sessões a média. Eu já tive casos de pacientes que fizeram 8, por exemplo, e não cresceu mais. E tive pacientes que fizeram 10 e continuou crescendo, tá? Lembrando que quanto mais hormonal for o pelo, maior a tendência de mais sessões, tá bom? Então, por exemplo, homens têm a tendência de ser necessário mais sessões.
Só que tudo isso varia com a testosterona, com a parte hormonal, com cada metabolismo. Então, muito importante que você entenda que são no mínimo 10 sessões pela média que a gente tem de prática clínica, tá bom? Doutora, eu vou fazer um pacote de 5. Ok, vai melhorar muito, mas precisa depois de mais 5, porque senão o pelo vem com resistência, aí você vai achar que o método não é eficaz, que é isso que infelizmente acontece em outros lugares. O profissional não orienta o paciente, o cliente, a entender que são sessões consecutivas para que a gente consiga, de fato, remover essa raiz do pelo, matar essa raiz. E por que não é efetivo no primeiro mês, na primeira sessão? Porque o pelo, gente, são vários pelos, certo? Cada pelo está numa fase diferente de crescimento. Nós temos a fase anágena, telógena e catágena, tá? Depois põe no Google aí para vocês verem essa tabelinha. Então, o pelo, ele só vai funcionar, a depilação a laser só vai funcionar na primeira fase, que é a fase onde o bulbo capilar, que é o pelo, a raiz do pelo, está conectado na pele. Quando ele está aqui, ó, grudadinho. Se ele se solta e está na fase seguinte, na fase 2 ou 3, a depilação não funciona mais. E cada pelinho desse tá numa fase diferente. Esse aqui pode estar na fase certa, esse na errada e esse na certa. Então esse e esse vão ser eliminados na primeira sessão, sim. Só que quando a gente pensa na região inteira, vamos falar da axila, que é fácil. Então minha axila tem 20 pelinhos, às vezes 3 pelinhos estão na fase correta, grudada na raiz. Aí o laser vai através da melanina, que eu expliquei para vocês, e mata essa raiz. Só que os outros 17 pelinhos ainda não estão na fase certa para o laser. No mês seguinte, provavelmente eles vão estar. Por isso, a frequência de tratamento. Então, a partir de hoje, nunca mais você não vai entender o motivo de fazer sessões repetidas, tá bom? Ai, doutora, mas eu faltei mês passado, tem problema? Tem, gente. Quanto menos vocês faltarem e quanto mais grudadinhas forem as sessões aí mensais, melhor as chances de tratamento e menos sessões, tá bom? E agora eu vou falar para vocês o pulo do gato, que infelizmente também poucos profissionais contam para vocês, que é em relação à manutenção. Gente, a gente vende essa depilação como definitiva, mas de fato ela é definitiva? Óbvio também que não, tá, gente? É claro que o crescimento, ele diminui aí cerca de 90%. Então, você fez as 10 sessões, você vai ter uma perda de 90% de crescimento desses folículos, tá? Só que sempre fica aqueles 10%, que são aqueles pelinhos aleatórios, que às vezes vocês puxam com a mão de tão frágil que tá. Só que eles pegam força. Então, depois de 3 a 6 meses, eu recomendo sempre uma sessão de manutenção. Se você... na verdade, que é tudo muito lisinho, você pode fazer a cada 3 meses. Se crescer um pontinho ou outro, um pelinho ou outro, pode ser semestral, tá? E tenho pacientes, principalmente regiões de perna, que crescem menos, e braço também, que fazem a manutenção anual. Então me expliquem, gente, existe uma média, uma tabela fixa para todo mundo? Não existe. Então, depois que você acabar as 10 sessões, a gente vai estar te auxiliando e te orientando a verificar quando vai ser necessário essa sua manutenção. A primeira eu aconselho 3 meses, às vezes 6 e às vezes até 1 ano, tá bom? Bom, e qual que é a vantagem então de fazer esse método? Gente, tirar a foliculite, de tirar a ardência. Eu tenho certeza que às vezes você quer ir pra praia, a gente tá aqui numa cidade litorânea, quer ir pra praia no final de semana, e aí a amiga te chama, o marido te chama, e você fala, eu tenho que raspar minha perna, aí você raspa na correria, se machuca, chega no sal lá na praia, né, na água salgada, e aí pinica, fica ardendo, fica vermelho, isso machuca a pele, não é legal. Então esse é o primeiro motivo pelo qual eu já fiz e no corpo inteiro não tenho pelos, já estou liberta disso tem alguns anos, né? E é muito legal ver o feedback de vocês, principalmente na barba dos homens, onde tem muita foliculite, e na virilha, que é uma região que também te produz muita foliculite, tá? E você vai se livrar para elas. Lembrando que para foliculite, gente, na estética, é o único, veja bem, o único método eficaz no combate à foliculite, que é quando o pelinho nasce com a pontinha para dentro e ele inflama. Não tem outro método, tá, gente? Não existe pomada para isso, existem pomadas até que auxiliam esse sebo, essa inflamação, mas não de fato retiram ali a proliferação de foliculite, tá bom? Então, laser é o caminho ideal para você que quer se livrar dos pelos, se livrar da foliculite e ter liberdade, né, gente? Fala sério, a gente como mulher quer liberdade, né? Então, eu aconselho que você venha fazer uma sessão de depilação a laser. Se você está assistindo esse vídeo, você não é nossa cliente, nunca fez, eu convido você a vir fazer uma experimental,
tá? Que eu tenho certeza que depois de 30 dias você já vai notar uma diferença e vai se empenhar e se animar em fazer todo o protocolo aí. A maioria das nossas clientes começam fazendo axila, por exemplo, e aí faz o corpo todo e só vai renovando a região, tá? Então, é isso também. Outra coisa que eu quero deixar para vocês para finalizar esse vídeo, procurem um lugar de confiança, um profissional capacitado para isso, que tem experiência, tá bom? Porque laser não é brincadeira, pode manchar, pode dar bolhas, pode machucar, pode necrosar e pior, pode não funcionar também, né? Que é muito chato você investir e não ter resultado, que é o que a gente vê muito por aí, infelizmente, por falta de especialização, né? Ou falta de um bom equipamento também, tá bom? Um beijo, se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo que eu estou à sua disposição e até terça-feira que vem.